Essa história começa quando eu cursava fisioterapia há uns anos atrás. Eu estava no quinto período, estava bem naquele processo de entender um pouco mais o que eu gostaria de fazer e qual caminho seguir. Até que no começo do período chegou até nós umas matérias optativas que nós podíamos fazer, né, para acrescentar ali na nossa grade. E as matérias, tinha uma matéria em específico que era muito especial, que tinha tudo a ver com a minha pós-graduação, com o que eu realmente gostaria de fazer. Então eu queria muito me candidatar para essa vaga. Só que, como a vaga era muito concorrida para essa matéria, o professor decidiu fazer uma prova e quem tirasse 7 estava dentro da matéria, quem tirou abaixo de 7 estava fora da matéria. Aí foi o dia da prova, nós fomos, encontramos com o tal professor, fizemos a bendita da prova. Acontece que quando eu fui pegar o meu resultado, eu vi que a minha nota estava 6,5. E assim, eu fiquei super chateada, por conta de 5, décimos, eu não entrei na matéria, eu queria muito. Então eu entrei em contato com a secretaria, peguei o e-mail do professor e mandei um e-mail pro professor pedindo para ele reavaliar a minha prova e ver o que ele podia fazer, porque eu queria muito aquela matéria, era algo que eu gostaria de me especializar no futuro. E aí ele falou: não, vamos fazer o seguinte, vem até a sala X na sexta-feira pela manhã que a gente reavalia a sua prova juntos. Falei, tá bom. Na sexta-feira nós não tínhamos aula, então eu ia na faculdade só para poder ver essa matéria e eu ia viajar logo em seguida. Quando eu cheguei lá na sala de aula, a gente começou a reavaliar todas as perguntas, todas as minhas respostas. Aí teve uma resposta lá que ele pediu para eu descrever explicar o que eu estava querendo dizer naquela resposta, que ficou meio duvidosa. Eu expliquei para ele, bonitinho, e ele entendeu e disse que a resposta estava meio certa e não 100% errada. E por conta desse meio certo, ele me daria os 5 décimos e eu entraria para a matéria. Eu agradeci horrores o professor, falei para ele que muito obrigada, que eu estava muito feliz, E beleza, fui me levantar para sair. Ele me acompanhou até a porta da sala e eu fui atrás. Ele abriu a porta e quando eu passei, ele lascou-lhe um tapão na minha bunda. E foi um tapa muito bem dado, tipo, bem cheio. Eu fiquei tão sem expressão, eu olhei pra cara dele e desci a mão na cara dele. Porque foi meio que automático, assim, ele deu um tapa, eu olhei, na hora que eu olhei, eu dei um tapa também de volta, e ele já assustou também, e ele me pediu desculpa, e eu falei pra ele o que ele tava fazendo, que ele tava ficando louco, ele falou que não, entendeu? Que ele pensou que tava rolando alguma coisa, eu falei pra ele que ele era surtado, que não tava rolando nada, e que o que ele tinha feito estava totalmente errado, e enfim, ele pediu pra gente conversar, eu falei pra ele que não, ele disse que não tinha como eu provar nada, eu falei pra ele que eu tava com pressa, porque eu tinha um horário no ônibus, na estação, então não dava tempo de eu levar aquele assunto na diretoria e na secretaria, porque ou era a minha viagem, ou era essa treta, e eu preferia a minha viagem, a minha paz. Eu saí daquela universidade bufando de raiva, me questionando como que ele teve coragem de fazer isso, sabe? Que cara de pau, como que ele teve coragem? E tipo, eu sabia que a partir do momento em que eu saísse dali, eu nunca mais poderia voltar nesse assunto, porque ia ter passado, ia ter esfriado, ele ia ter conseguido inventar uma mentira sobre isso, sei lá o que poderia acontecer. Acabou que eu coloquei essa história embaixo do tapete. No final das contas, acabei não fazendo a aula, retirei a matéria da minha grade porque eu não quis participar, nunca mais quis olhar para a cara daquele professor, não quis encontrar com ele. Toda oportunidade que eu tinha de virar a cara contra ele, para ele nunca mais me ver lá dentro daquela faculdade, eu fiz, e essa foi uma história que me marcou, porque às vezes o assédio, ele vem de uma mão, ele vem de um olhar, ele vem de um comentário, e é muito difícil lutar contra esse tipo de assédio, Porque a justiça trabalha com provas. E como eu vou provar para a justiça que o meu professor me deu um tapa na bunda no meio da sala de aula, sabe? Essa é a minha palavra contra a dele. Então, quando eu paro para pensar nessa história, eu sempre fico me questionando como que nós podemos ajudar vítimas e como nós podemos ajudar pessoas que sofrem o abuso, mas que não têm uma prova para ir com isso até a justiça, sabe? Como lutar contra isso? Como
como virar essa história e como fazer com que a gente não seja vítima dessa situação. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história, achei o tema sensacional, exatamente pelo contexto final, né, de como nós podemos nos defender de tais agressores quando nós não temos provas contra eles, como nós podemos levar isso à justiça. Mas é o seguinte, às vezes, né, nem tudo vai para a justiça. Muitas das vezes a justiça entra quando os casos chegaram numa dimensão, né, expansiva, onde alcançou marcos mais traumáticos. Não que um tapa não seja traumático, é muito traumático, mas é ali o contexto da história, né? De duas uma, ou você virava suas costas e você ia para sua viagem, ou você encarava. Primeiro, o fato de você ter devolvido a agressão já é uma autodefesa, né? Ele te deu um tapa e você deu de volta. Então ali você já tá mostrando para ele que você sabe se defender. Se você tivesse levado essa história para uma diretora, para uma coordenadora, pode ser que a sua história poderia ser a gota d'água para esse professor ser expulso, porque outras vítimas já poderiam ter passado por isso e nada foi feito, mas com a sua história algo poderia ser feito. Ou então a faculdade abraçaria a sua história porque não quer que essa história faça parte da gestão de polêmicas da faculdade. Então, para abafar esse tipo de caso, o professor sofre uma demissão, ou uma suspensão, ou uma advertência pela universidade, né? Existem formas e formas de você lutar ao seu favor. Dentro desse caso, essas são as opções, né, mais viáveis. Aí, a partir do momento em que você registrou um boletim contra ele dentro da universidade, falou para a diretoria, fez tudo necessário e a faculdade não se posicionou, né, abusando totalmente o poder que eles têm, né, sobre o seu estudo, a partir dali você tem leis que te protegem, você poderia levar isso na justiça, porque aí o caso já tomou uma dimensão maior, onde outras pessoas poderiam providenciar algo e não foi providenciado, entendeu? Então, assim, é muito delicado, mas existem sim lugares que você pode ir, pessoas que você pode conversar e que você pode buscar essa justiça. E se você não encontra essa justiça com pessoas, é você continuar lutando para você ter provas disso. Porque a justiça funciona assim, né? Através de provas. Por isso que é muito importante a gente, quando a gente é vítima, se a gente conseguir pegar a prova para pegar o agressor no auge da agressão, maravilhoso, seria incrível se nós conseguíssemos, mas infelizmente o processo traumático não funciona desse jeito. Bom, se você também já passou por algo do tipo com seu professor na sua faculdade, universidade, ou até mesmo no seu trabalho com seu patrão, me manda sua história no Stories, canal de paula.com. Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo, até o próximo vídeo.